Já tá gravando. Tá gravando aí? Já. Pra mim não apareceu gravando ainda. Pera aí. Aí, agora começou. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre, de novo, né? A gente vai fixar o conteúdo sobre epistasia, continuando aí na genética, né? E de novo, mais uma vez, toda a genética em geral é uma construção de conhecimento. Então, se você não está entendendo o que a gente vai falar aqui agora, volta nas aulas anteriores, reassiste elas, dá uma lida de novo no conteúdo, no que quer que seja, que você acaba aprendendo, você acaba entendendo, tá? Pode ir para o primeiro, por favor. Então, o que, que seria epistasia? Epistasia seria basicamente quando um gene, se ele tiver presente, né, ele vai inibir a ação de outro gene, certo? Uh, geralmente ele é localizado no cromossomo não homólogo. Ele não é o não homólogo. Pode passar, por favor. Então, o que seria o gene epistático? O gene epistático, ele é basicamente o gene que vai inibir. O gene que vai pegar o outro lá e vai inibir o serviço dele vai ser o gene epistático. O gene hipostático é aquele que vai ser inibido. É aquele que ia fazer lá o serviço dele e o outro chegou e falou que não era para fazer, entendeu? Isso é mais ou menos isso. A epistasia é um tipo de interação gênica, de interação entre genes, que um gene, no caso o epistático, vai inibir o efeito do gene hipostático, certo? E basicamente a diferença entre a epistasia e a dominância, que a gente veio falando já há um bom tempo, o que é a dominância, é que na epistasia, um deles não vai imperar em cima do outro. Por exemplo, o gene lá da cor castanha do olho não vai imperar sobre o gene que determina outra cor, entendeu? Basicamente, um vai inibir o outro. Por exemplo, se tiver um gene que dá a cor castanha dos cabelos, a cor preta dos cabelos. Se tiver o gene inibidor, ele vai chegar nesse gene lá que está fazendo a cor do cabelo e vai falar para ele não fazer mais, entendeu? É basicamente isso. Se fosse um caso de dominância, ia chegar outro gene, um gene dominante em cima desse, e ia falar, ó, você não vai fazer porque eu vou fazer, entendeu? Seria mais ou menos isso. Pode passar, por favor, Caroline. Tá. Daí a gente já entra na questão da epistasia dominante e da epistasia recessiva. Vou explicar para vocês agora a dominante, né? A gente tem esse exemplo aí que fala que galinhas dessa raça aí possuem uma plumagem colorida, condicionada pelo alelo dominante C, o Czão, né? C maiúsculo. Galinhas que possuem o alelo Czão e o alelo I possuem plumagem branca, pois o alelo I inibe a ação do alelo C. Então aqui a gente já vai ver qual gene que vai inibir a ação do outro e qual que vai ser inibido. Então a gente já consegue determinar o gene epistático e o hipostático, certo? Esse é um caso de epistasia dominante. A galinha só apresenta plumagem colorida na ausência do alelo I. Ou seja, quando não tiver esse caractere dominante, vai ser justamente a característica que vai aparecer, o fenótipo, né, que aparece para a gente, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo, né, por exemplo, o gene C, ele é o que dá a plumagem colorida, o Czão, é o que vai dar a cor colorida, né? Nesse caso aqui, esse é amarelinho aí. Tá, no caso do Czão, Czinho, né, que independentemente se Czão, Czão ou Czão, Czinho, ele vai ser colorido. Mas o gene que inibe ele tem que ser recessivo. Ele vai ter que ser recessivo. O gene epistático ele vai ter que ser recessivo.
Porque se ele for dominante, nesse caso aqui é uma epistasia dominante, se ele for dominante, vai inibir a cor. No caso, a galinha vai ser branca, porque o gene que dá a cor para ele, que é o gene hipostático, vai ser inibido pelo epistático, certo? Aí aqui, nesse caso aqui, né, ele colocou as possibilidades de genótipo das galinhas, né? A possibilidade, vocês não estão vendo minha seta, né? Mas embaixo da galinha colorida tem o cesão traço, né? Que isso aí quer dizer, igual a gente tinha falado antes. Cesão é o que fica fixo. Quando tem um traço, pode ser tanto o cesão quanto o cezinho. E o izinho é o homozigoto recessivo, né? De novo, lá na primeira aula a gente falou, aprende o vocabulário da genética, porque depois é basicamente só isso que a gente fala, sabe? Então, se não estiver entendendo, volta às aulas, assiste de novo. Pode passar, Caroline. Aqui, né, a gente já vai entrar na questão da probabilidade. O que acontece? Isso daqui é segunda, se eu não me engano, quer dizer, eu tenho certeza disso, é a segunda lei de Mendel. Então, lá ele vai falar sobre a interferência de genes entre si. Como que eles funcionam em conjunto, certo? Aqui é um exemplo bem simples, que fala que o caso clássico de dominância do branco no colorido é determinado por um alelo dominante, que é justamente o que a gente falou antes. Então, aonde for, perdão, cesão traço, izinho, a galinha vai ser branca. Se não tem o gene lá que inibe, isso, perdão, se tiver cesão traço, izinho, ela vai ser colorida, na verdade. Porque ele foi inibido. O inibido, no caso da galinha branca, certo? E é isso. Daí a gente entra na questão da probabilidade. Você vai ver que nesse quadro aqui são 16 possibilidades, certo? De cruzamento. Então, sempre a gente vai partir agora vai um pouquinho de matemática básica. Sempre vai partir do pressuposto que o total é 16, certo? Então, a gente vai aferir, né, que, nesse caso, os genes que foram inibidos, que não foram inibidos, aliás, perdão, que não foram inibidos vão ser só 3. E quanto os genes que foram inibidos vão ser 13. Então, vai ser uma proporção de 13 para 3, no caso de epistasia dominante. Nesse caso aqui, certo? Então, a probabilidade, né, é de 13 para 3. Mais posteriormente, a gente vai ver outras probabilidades, que é a 9 para 4 para 3, a 9 para 3 para 3 para 1, e assim vai, certo? Mas, por hora, que vocês precisam saber é isso daqui, beleza? Pode passar, Caroline. Continuando de novo, mais um exemplo para fixar bem, sobre a epistasia dominante. Em abóboras, o alelo Y determina a síntese do pigmento amarelo e o dominante sobre o Y. O Yzinho é dominante sobre o Yzinho, que determina a síntese do pigmento verde. Então, onde for Yzinho, vai ser verde. Onde for Y maiúsculo, traço, né, que é tanto maiúsculo quanto minúsculo, vai ser amarelo, certo? O alelo Wzão é dominante sobre o Wzinho e inibe a ação dos alelos Y e Y, os dois Y, no caso. Assim, uma vez presente o alelo W maiúsculo, a abóbora será branca. Para ser amarela, a abóbora tem que ser Wzinho, Y maiúsculo, traço. E para ser verde, Wzinho, Yzinho. Certo? Nesse ponto, né, do exemplo, a gente já tem que ter entendido qual que é o gene epistático e o hipostático, certo? No caso aqui, o alelo Wzão, ele é o epistático, que é ele que inibe a ação dos outros, certo? Porque igual lá falando, que quando tem o Y maiúsculo, ele é
amarelo. Quando tem o Y minúsculo, que é um zigoto recessivo, ele vai ser verde. Então, se tiver a presença do alelo W maiúsculo, ele vai ser branco, porque esse inibe. Então, esse é o gene epistático, enquanto os outros são os genes hipostáticos, certo? O gene, no caso, a duplinha, né? A dupla de alelo. Tá. Então, aí a gente já vai ter a questão dos exemplos, né? Aí a gente já tem aqui justamente isso, a capacidade da gente entender o que é o gene que inibe e o gene que é inibido. Se não tiver claro, depois da gente estar falando aqui, procura a gente, procura a professora que a gente explica de novo, certo? Pode passar, Caroline. Bom, Tá. e a Você epistasia vai explicar? Vou. Ok. Bom, e a epistasia recessiva? Bom, começando a epistasia recessiva, ela tem uma proporção diferente da dominante, que no caso seria 9:3:4, que foi a que o Wallace falou que a gente ainda vai ver, né? Bom, aqui, no caso, lá na dominância, o gene epistásico, ele é dominante. Aqui, ele é recessivo. E o gene hipostático, aqui, ele é dominante. Então, vamos lá. A coloração dos cães labradores, vamos começar com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de explicar. A coloração dos cães labradores, os quais podem apresentar 3 tipos: preta, marrom ou dourada. Essas condições são determinadas pelos genes azão e bezão, da seguinte forma: o alelo azão condiciona a cor preta, o alelo bezão condiciona a cor marrom, e os alelos bezim condicionam a cor dourada. Os alelos bezim são epistásicos e condicionam a coloração dourada, mesmo na presença do alelo azão ou azim. O que isso quer dizer aqui, então, para a gente? Ele disse que para ele ser marrom, ele precisa ter a letra B, né? Ser bezão dominante. E para ele ser da cor preta, ele tem que ser tem que ter o gene A. Mas se ele tiver bezim, independente se aparecer outro gene, ele será dourado, que no caso é o gene epistásico. Vamos ver isso em exemplos. Bom, vamos cruzar dois cães pretos que tem o gene azão, azinho, bezão, bezinho. A gente cruza isso como? Lembrando que naquele cruzamento do quadro de Punnett, a gente usava só esses dois quadradinhos, né? Porque era só uma característica. Aqui a gente vai usar 4. Vai colocar azão, bezinho, azim, bezão e azim, bezinho. Opa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar isso. A gente soube lá atrás que para ele ser preto, ele tem que ser azão, e para ele ser marrom, ele tem que ser bezão. Porém, se tiver bezinho, ele é dourado. Então, a gente vai ver aqui. Para ele ser marrom, bezão, bezão, bezão. Para ele ser preto, azão, 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 azão. E para ele ser epistásico, bezinho, 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 bezinho. Independente se tem azão ou azinho. E vamos ver aqui. Aqui tá a epistasia recessiva, então é 9:3:4. A proporção de dominância 9, do cachorro preto 9. A proporção de 3, que é o cachorro marrom, no caso o gene recessivo. E o gene epistásico é 4, que tem o bezinho. Bom, vamos para outro exemplo para ver se ficou bem claro. Em camundongos, o alelo pezão é responsável pela cor agute da pelagem e o pezinho é responsável pela cor preta. Mas a determinação da cor da pelagem depende também de outros 2 alelos. O alelo azão permite a expressão do gene para a cor da pelagem, enquanto o azinho impede a expressão do gene. Se o camundongo possui os alelos azinho, ele não produzirá pigmentos e será albino. O que isso quer dizer pra gente? É a mesma coisa do cachorro, que se ele for pezão, ele vai ser agute. Se ele for pezinho, ele vai ser preto. Mas e se ele, com outro alelo que chegou aqui, que no caso é o A, se ele tiver azão, esse gene vai se expressar. O P se expressa, o pezão se expressa e o pezinho também. Porém, se ele tiver azinho,
esse pigmento não vai se expressar, o coelho vai ser albino. Então, se ele tiver o azinho, independente de outro gene, ele será albino. Aí, vamos ver aqui. Vamos fazer o cruzamento, igual a gente tinha feito lá naquele outro, com a mesma proporção. Então, quando a gente for fazer esse cruzamento, chegou uma atividade e fala pra gente que ele é sobre epistasia. A gente precisa saber que se ela for epistasia recessiva, esse aqui vai ser a proporção. Então, sempre que a gente fizer, a gente precisa que dê essa proporção. A gente precisa, além disso, a gente usa como uma ajuda, né, pra gente saber se nosso cruzamento tá certo. E se for dominante, aquela proporção de 13:3 que o Wallace tinha dito. Então, cruzando aqui, a gente tem 9 coelhos agouti, 3 coelhos pretos e 4 coelhos albinos. Em um exercício. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por 2 pares de genes. O gene C condiciona a plumagem colorida, enquanto o seu alelo Czinho determina a plumagem branca. O gene Izão impede a expressão do gene C, enquanto seu alelo I não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata de um caso de epistasia recessiva ou epistasia dominante, já que é disso que a gente está falando. Eu acredito que é epistasia dominante, né? Porque o gene que impede é dominante. E é isso. Alguma coisa, Wallace? Não certinho, se você só tinha para falar isso mesmo, era só isso. É. Certo? E é aquilo, gente, Gente, a mesma ladainha de sempre. Dá uma lida de novo, dá uma reestudada, porque daqui para frente só piora. então, olha aí para vocês verem, ficou bem claro que o que determina se a epistasia é recessiva ou se ela é dominante é o seu próprio gene. Quando fala que o gene que inibe ele é dominante, ele é isão, por exemplo, essa epistasia vai ser dominante. Se falar que o gene que inibe é recessivo, então essa epistasia vai ser recessiva. Bem simples, porém complicadinho. Uhum. No caso desse exercício aqui, se você quisesse tirar a prova dos 9 para poder ver se realmente está certo, é só você fazer o cruzamento e ver a proporção. Se for lá a 13:3, vai ser dominante, e se for a 9:4:3, vai ser a recessiva, certo? E Então é isso. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. até a próxima. Obrigada.